E agora, no ministério estranho e peculiar, tenho sido chamado de tudo, desde Deus até um demônio. Isso é simplesmente sempre dessa maneira. Isso é o que este arcebispo da Igreja Católica me disse a outra noite aqui. A discussão era que ele disse, irmão Branham, João Batista claramente se identificou nas Escrituras, como foi falado pelo profeta Isaías. Ele disse, seu ministério está claramente identificado na igreja. Ele disse, os luteranos estão na Bíblia. Ele disse, os luteranos conheceram Lutero, os wesleyanos conhecem Wesley, mas o que me diz os pentecostais? Disse, eles estão perambulando, não sabem para onde ir. E eu disse, Senhor, fico grato por isso. E foi nesse momento que o Espírito caiu sobre a dama, nunca tinha visto sua esposa, e falou e identificou as mesmas coisas. Agora, para ser honesto, antes desta mensagem que eu falo esta manhã, eu não sei. Eu disse, Senhor, eu não poderia dizer isso, essa é uma grande coisa para se dizer, parece isso. Uma coisa, eu sei que há algo que aconteceu, definitivamente. Todas estas coisas simplesmente são cientificamente provadas e provadas repetidas vezes ao redor do mundo. Isso não pode ser apenas um mito, é verdade. Que é isto? Permita-me dizer confessionalmente, antes que eu lhes fale esta manhã, eu não sei. E eu não ousaria tomar qualquer iniciativa até que tenha recebido direção dele que falou comigo no passado e me falou estas coisas. Lembrem-se, nosso Senhor Jesus Cristo nunca se identificou como Filho de Deus. Ele disse, tu disseste que eu era, eu para isso nasci e assim por diante, mas ele nunca se identificou. E agora essa foi a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Foi o Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito. Vocês creem nisso? O Logos, que saiu de Deus. E então, quando ele esteve na terra, ele disse, eu venho de Deus e eu vou para Deus. Todos sabemos disso. E depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, porque eles estavam ensinando coisas contrárias ao que eles tinham sido ensinados, e ele era um grande guerreiro sob Gamaliel, um dos ilustres mestres do dia na escola deles, mosteiro deles, e um grande homem, um oficial da igreja. E foi ali que uma grande luz, a coluna de fogo novamente, o derrubou no meio do dia. E uma voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, se você notar, quando Saulo, se levantou, ele disse, Senhor, quem és tu? Agora, esse rapaz, sendo judeu, certamente não teria chamado coisa alguma a não ser que tivesse sido algo para simbolizar Deus, ele não teria chamado isto Senhor. Desse modo, era a mesma coluna de fogo. Como Jesus disse, vou para Deus, vim de Deus e volto para Deus. Ali estava ele, outra vez de volta à forma de uma coluna de fogo. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, e dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E nos damos conta de que, quando o apóstolo Pedro, a quem as chaves foram dadas para edificar a igreja, verificamos que ele estava na prisão, e esta mesma coluna de fogo passou pelas barras, abriu as portas da prisão e tirou Pedro misteriosamente, sem nem mesmo incomodar o guarda. Para mim, isso é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. E então vocês sempre conhecerão qualquer coisa por sua natureza. Qualquer coisa é conhecida por sua natureza, ou fruto que a produz. E eu lhes peço para observar o tipo de fruto que ela produz, essa luz, que é Deus, porque ela sempre volta à palavra de Deus e prova a palavra de Deus, prega a palavra de Deus e Deus prova essa palavra materialmente assim diante de vocês. Tem de haver algo por trás dela. As pessoas têm me chamado de profeta. Eu não chamo a mim mesmo de profeta porque não ousaria dizer isso, mas escutem, eu posso dizer isto, que o Senhor me tem permitido antever coisas, dizer coisas que aconteceram, acontecerão, estão acontecendo e nenhuma vez falhou nas dezenas de milhares de vezes. Tudo o que ele disse que aconteceria, aconteceu.
Todos sabemos disso. Se houver uma pessoa nesta audiência visível esta manhã ou em qualquer lugar que possa dizer uma vez que isto falhou, você está livre para se levantar e dizer. Mas se todos sabem que todas as vezes, das milhares de vezes, tem sido perfeitamente certo, digam um amém. Estão vendo? Assim seria a mesma coisa ao redor do mundo. Algo está para acontecer. Deus nunca envia essas coisas sem haver um propósito por trás. Agora mesmo eu pensava aqui, coloquei aqui uma de minhas notas, que estou usando esta manhã, um jogo de abotoaduras. E muitos de vocês já ouviram falar desta estrela de cinema, Jane Russell, e sua mãe é pentecostal. E Danny Henry é seu primo, irmão, filho da irmã de sua mãe. Ele era batista. Estava presente na reunião, uma reunião dos homens de negócios em Los Angeles, Califórnia, 2 anos atrás. E eu tinha acabado de falar de grandes, poderosas e enérgicas declarações que até mesmo o superintendente, um dos superintendentes gerais das Assembleias de Deus, desceu a plataforma desde a galeria onde estava sentado e disse: eu não creio que o irmão Branham falou isso intencionalmente. Eu disse: eu tenho de falar intencionalmente, Senhor, isto é, assim diz o Senhor. E então era a respeito da igreja nesta era. E mais ou menos naquela hora, este jovem, que é um homem de negócios, seu irmão é sobre ele, estava tirando fotos para a televisão naquela manhã. Seu outro irmão é supervisor estadual de estradas da Califórnia. E Danny Henry veio à frente. Depois que a reunião tinha terminado, a plataforma assim, onde os homens estavam todos sentados, desceu para me abraçar. E ele disse estas palavras: irmão Branham, espero que isto não soe como sacrilégio, mas, disse, isso poderia se tornar o capítulo 23 de Apocalipse, porque há somente 22 capítulos em Apocalipse. Ele disse: espero que isso não soe como sacrilégio. E mal tinha acabado de dizer isso, agora o rapaz era batista e não sabia nada do sobrenatural. Abraçado a mim, ele começou a falar numa linguagem desconhecida. E quando acabou de falar numa linguagem desconhecida, havia uma mulher atarracada de cor sentada bem em frente de mim. Ela se levantou e disse: isso não necessita de nenhuma interpretação. Ela disse: eu sou de Shreveport, Louisiana, ou Baton Rouge, Louisiana. Disse: isso é claramente francês. Victor Ledoux, que é francês, também sentado ali, disse: certamente eu sou francês. E isso foi perfeitamente francês. Eu disse: espere um minuto, a senhora escreva o que ele disse e o senhor escreva o que ele disse. Antes que digam qualquer coisa, escrevam o que disse e deixem-nos ver as suas notas. E assim um escreveu e outro escreveu, até mesmo a pontuação era a mesma. E então, mais ou menos nessa hora, quando trouxeram as notas, um jovem rapaz de cabelo loiro e de boa aparência veio caminhando da parte de trás, onde não havia espaço suficiente para se sentar, e estava de pé na parte de trás. Ele veio caminhando para frente e disse: só um minuto, eu gostaria de colocar uma nota também. Ele disse: eu sou intérprete francês da ONU, as Nações Unidas. Ele disse: eu gostaria de deixar minha nota. E aqui todas as 3 notas exatamente iguais do francês. E aqui está a maneira que se lê. Essas são as notas originais tomadas, nota tomada imediatamente. Esta é a nota de Danny, ele próprio, que ele levou no bolso naturalmente, entrou nos homens de negócios cristãos, assim por diante. Porque tu escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado pela tua própria escolha. Tomaste a correta e precisa decisão, e esse é meu caminho. Por causa desta importante decisão, uma vasta porção do céu esperará por ti. Que gloriosa decisão tomaste! Isto por si mesmo é o que dará e cumprirá a tremenda vitória no amor divino. Agora o homem assinou seu nome aqui. A declaração acima foi interpretada por Danny Henry, profetizando sobre o irmão Branham, entregue por 3 testemunhas no restaurante em Los Angeles, Califórnia. Agora, este mesmo jovem que lhe deu esta profecia, não sabendo o que estava dizendo, esteve em Jerusalém há cerca de um mês, teve o privilégio de sair e se deitar no sepulcro onde Jesus tinha morrido,
e sido sepultado. É assim. Enquanto eu estava deitado ali, disse que eu vinha à sua mente muito fortemente e começou a chorar. Disse como tem sido tão difícil para o irmão Branham permanecer contra o mundo e estas coisas e todas as igrejas. Como foi certa vez dito de um dos elementos de Billy Graham, disseram: podemos entender Billy Graham porque todas as igrejas estão unidas em favor dele, entendemos Oral Roberts, os pentecostais, mas como é que temos qualquer coisa quando isto é contrário ao que as pessoas têm sido ensinadas? É Deus. E Daniel, que ele faz como hobby, prepara pequenas pedras, saiu até onde a cruz havia sido colocada, onde diziam que a cruz assentou na rocha. Ninguém estava por perto, de modo que ele quebrou um pedacinho da rocha e colocou-a no bolso como lembrança, veio para casa e fez-me um par de abotoaduras dela, e estranhamente, quando as fez, pareciam estar manchadas de sangue, e diretamente através de cada uma delas, em continuidade, corre um caminho estreito e reto diretamente através de ambas. Agora, isso pode ser apenas um... Veja, algum outro talvez não note isto, mas para mim, é complementar as coisas em que eu creio. Eu creio que tudo tem um sentido em si. E agora, neste tempo, o que quer que o Senhor tenha, se esta não for a coisa de que ele profetizou de Malaquias 4 e também de Lucas 17 e muitas outras escrituras que estão para acontecer neste último dia, permitam-me dizer isto encerrando, é a fundação para o homem quando ele venha. Deste modo, eu estou muito agradecido de que Deus Todo-Poderoso, se for dessa maneira, tenha me permitido fazer alguma coisinha na minha condição sem instrução para mostrar meu apreço pelo seu amor para comigo, meu amor para com ele e nosso amor para com o povo.